Boa noite, pessoal. Então, vamos dar início à nossa aula para a gente não começar muito tarde. Pelo comentário ali do colega, acho que tem jogo hoje. É isso mesmo? Sim. Sim. Todo mundo Sim. responder sim, a gente quer ver. Sim, tem o título do Flamengo. Ah, tá. Do É. Flamengo? Do Flamengo? Uhum. Final de campeonato hoje. Internacional e Corinthians e Flamengo e São Paulo. Ah, tá. Isso vai repercutir o resultado no Grêmio e no Inter? Não? Foi? Isso vai repercutir o resultado em algum jogo do Grêmio ou do Inter? Ou não é O melhor olhar? Internacional e o Flamengo podem ser campeão. Ah, tá. Não, tô perguntando porque eu não sei mesmo, tá, gente? Não é para destoar, não. Então tá. Então vamos fazer assim. Vamos terminar nosso conteúdo hoje. E aí eu libero vocês um pouquinho mais cedo aí para vocês conseguirem ver o jogo, então. Bom, vou espelhar minha tela aqui para vocês. Espera aí que falhou aqui. Deu, de novo. Vou espelhar minha tela para vocês aqui. E a gente vai continuar na apresentação da aula de ontem, tá? Nós fizemos 2 exercícios, então. Temos a introdução do assunto ali, fizemos 2 exercícios. Hoje a gente vai ver mais uns tópicos e fazer mais 3 exercícios, né, para finalizar essa primeira parte, né? E amanhã a gente vai ter a nossa prova online. No finalzinho da aula a gente conversa sobre ela, tá? Bem tranquilo. Só o fato de ela é online justamente porque vai cair essa parte de cálculos que a gente vai ver e eu acho interessante a gente fazer ela juntos aqui até para ter a possibilidade de irem tirando suas dúvidas, tá? Então, vamos continuar o nosso assunto da aula de ontem, né? Nós falamos, então, de produção, né? E os conceitos de produtividade, né? Índices de produtividade, qual é a importância, então, dentro da indústria, né? De se entender os índices de produtividade, né? Falamos sobre alguns conceitos, né? Que influenciam diretamente nesses índices, né? Desempenho, performance, eficácia, eficiência, né? São coisas que a gente pode, então, usar como parâmetros também para definir, né? A produtividade. Ela não é algo o conceito dela não é tão fechado, né? A gente precisa ter alguns conceitos, então, para conseguir determinar, né, a eficiência de um processo, né? A produtividade e principalmente fazer a comparação dela, né? Depois que a gente consegue, então, calcular índices de produtividade, como é que eu vou saber se esses índices são bons ou são ruins, né? Ou estão dentro do padrão, de acordo com o tipo de indústria, né? Com o produto que a gente trabalha, né? A gente precisa ter, então, algo a comparar o nosso índice com as tabelas, né? Que tem ali índice de produtividade média, né? E principalmente com o histórico, né, que a gente vai ter ali daquele setor, daquela empresa, daquela área toda, né? A gente precisa fazer a comparação, então. Bom, nós falamos sobre o conceito de produtividade na aula passada, né? Falamos, então, de eficiência, eficácia, desempenho, performance, objetivos, metas, né? E fizemos esses 2 exercícios aqui de eficiência, né? Então, a gente calculou a eficiência de um transformador, né? E calculamos a eficiência econômica de uma empresa, justamente exemplos bem diferentes, né? Para a gente entender o conceito de eficiência, né? Ela se aplica de formas diferentes, dos diferentes meios, né? Quando a gente está falando de equipamentos, a gente sabe que quando a gente está falando de equipamentos mecânicos, né, toda a eficiência vai ser menos de 100%. Né? Quando a gente está falando de eficiências econômicas, né, esses valores podem ser menores ou maiores que 100%. Nós falamos da eficiência real, né? A gente não pode ter aquela percepção, então, só do lucro, a gente tem que pensar naquilo que foi investido, né? O lucro real é só essa diferença, né? E fizemos esses 2 exemplos de eficiência.
Hoje a gente vai falar, né, sobre produtividade. O conceito de produtividade, né, para calcular a produtividade de diferentes setores, diferentes áreas ali, a gente usa algo bem parecido com a eficiência, tá? Então, basicamente, a equação que determina, né, produtividade é dados de saída sobre dados de entrada, tá? Então, eu vou pedir que vocês anotem essa equação aqui, por favor, a equação de baixo ali, né? Produtividade, dados de saída sobre dados de entrada, né? Por que dados, né? Saída e de entrada? Porque produtividade a gente vai ver de uma forma genérica, certo? Dentro das organizações ali, das diferentes organizações de trabalho, né? Se eu estou trabalhando com um produto, os meus dados vão ser em função deste produto, né? Posso ter diferentes produtos, pode ter diferentes processos, né? Lembra que a gente viu lá, que depois do processo de transformação, a gente vai ter duas opções, ou produtos ou serviços, né? A gente é capaz de calcular a produtividade, né, de produtos e também dos serviços, certo? Então, anotem essa equação aí, produtividade, né, é a relação entre dados de saída sobre dados de entrada. Anotado? Posso seguir? Sim. Então tá. Bom, esse aqui é um exemplo, né, de como a gente pode avaliar a produtividade, né? O que é esse exemplo? A gente vai avaliar a produtividade só de uma linha, tá? O que essa linha produz, tá? Esse exemplo aqui, ele tá naquele material que eu já mandei na aula passada, tá? Então, não precisem copiar ele, caso não queira. Vamos só conversar sobre ele, entender os dados, e aí sim, um pouquinho mais à frente a gente faz os exercícios e aí vocês vão calculando comigo e anotem, tá? Esse é só para a gente entender os cálculos de produtividade, né? Então, eu tenho uma linha, tá? Que eu vou chamar de linha A, e essa linha, então, produz, né, ventiladores de 30 centímetros e 110 volts, tá? Tem ali só a especificação do produto, né, que a gente está produzindo nessa linha, tá? Então, como que a gente avalia a produtividade, né? Produtividade é dados de saída sobre dados de entrada. Quando a gente está falando de linha de produção, tá? Os dados podem ser a quantidade de produto propriamente dito, né? Então, o que é os dados, né, de saída? Quantos produtos foram produzidos, né? Quantos eu consegui produzir? E o que são os dados de entrada? Né? Dados de entrada é quantos produtos eu almejava produzir, né? Aqueles que eu tinha planejado, né? Eu não tenho produto sólido ainda, mas eu tinha a ideia, né? Um valor projetado para ser feito, né? Então, aquela quantidade que eu gostaria de produzir, que eu planejei para produzir, né? Então, como exemplo, nessa linha aí, nós teríamos, né, uma quantidade produzida de 950, né, ventiladores desse tipo, 30 centímetros, 110 volts, dessa especificação, né? Sempre que eu vou calcular produtividades, os meus dados, né, lembra que a gente falou isso na aula passada, eles têm que estar na mesma unidade, né? No caso, esse produto, o ventilador, ele não tem uma unidade, né? A unidade dele é um ventilador, 2 ventiladores, mas a gente só pode fazer a comparação de produtividade de produtos iguais, tá? Então, eu produzi, né, de fato, eu produzi 950 ventiladores, mas eu tinha no meu projeto, né, a especificação de 990 ventiladores. Então, dados de entrada, né, 990, dados de saída, 950, aqueles que eu realmente produzi, né? Se eu for dividir, então, 950 por 990,
eu vou ter o valor, então, de 0,959, né? Normalmente, produtividade e eficiência, a gente analisa, né, de forma percentual. Então, multiplico por 100 ali para ter o percentual. Então, a produtividade dessa minha linha foi de 95,9%, tá? A porcentagem ela é muito relativa, tá, gente? Quando a gente está falando de eficiência de equipamentos, né? Lembram que a gente falou que quanto mais robustos equipamentos, mais potentes, né? A eficiência dele tende a descer. Tem equipamentos de grande porte, tá? Que tem eficiência de 80%, né? 80 e poucos por cento, né? Ah, parece ser pouco, mas para aquele meio, tá? É comum o equipamento ter, né? Uma eficiência de 80%, por exemplo. Quando a gente está falando de produtividade, além do percentual, é interessante a gente analisar alguns dados, tá? Porque 95% parece uma quantidade boa, né? Quem vem ali? O Patrick. 95% de produtividade é bom, Patrick? Como é que tu vai avaliar esses 95%? Bom, Parece bom, né? Mas a gente não tem parâmetro. 95% parece bom, né? Mas bom, não, né? Então, vamos analisar os dados, né? Em numerais agora, quantificar esses dados para a gente ter uma real, né, noção da produtividade, tá? Então, a linha A foi produzida nesse dia. Vamos analisar um dia, tá? Essa é a produtividade de um dia. Eu deveria produzir 990, mas eu produzi 950. Então, neste dia, né, quantos ventiladores deixaram de ser produzidos? 40. Eu deveria produzir 990 e eu só produzi 950. Então, neste dia, né, eu deixei de produzir 40 unidades, né? Se eu fosse analisar essas 40 unidades em um mês, se todos os dias a minha produtividade fosse de mais ou menos 95, 96% ali, em um mês eu deixaria de produzir 880 unidades, tá? E posso avaliar ainda de forma anual. Se eu tivesse todo dia essa produtividade de mais ou menos 96%, né? Como eu deixo de produzir, né, diariamente 40 unidades, em um mês eu deixaria de produzir 10.560 unidades. Aí eu volto lá para o Patrick, porque foi ele que respondeu a primeira vez. De cara, olhando 95,9%, parecia uma boa produtividade. Agora, se eu te digo que a nossa produtividade diária é de mais ou menos 96%, e com isso a gente está deixando de produzir mais ou menos 10.500 unidades por ano. Isso parece uma boa produtividade para ti? não, negativo, porque, pô, tá perdendo muito. Imagina, né? 10.500 unidades, né? Isso não é, isso é bastante, tá? Esse bastante também é relativo, tá, gente? Porque depende como um todo, né? Se eu produzisse com 100% de produtividade, aí eu pergunto para vocês, se eu tivesse 100% de produtividade diariamente, eu iria produzir 990 ventiladores, tá? E mensalmente, eu ia produzir quantos? 90 vezes 30? Dias? 990, né? Que é a quantidade que eu produzo diariamente, vezes os 30. Se eu tivesse uma produtividade de 100%. 29.700 ventiladores? Isso. E anualmente? Esses 29.700 vezes 12? Isso. Isso? Isso. 356.400 ventiladores?
Aí muda um pouquinho a nossa percepção. Anualmente, eu produzo 356 mil ventiladores. E devido a essa produtividade, eu estou deixando de produzir 10.500. E aí, esse 10.500 cria uma percepção diferente, né? Anualmente, eu produzo 356 mil. Né? E aí, eu estou deixando de produzir 10 mil. Será que esses 10 mil que eu estou deixando de produzir é muito agora? Tudo uma questão de ponto de vista da empresa, como é que ela tá, se ela tá bem, se ela não tá bem, se o equipamento tá em dia, se não tá em dia, tem muitas variáveis, mas Exatamente, tá? Tudo depende no final da organização, tá, gente? Então, às vezes, aquele percentual, a gente tem que pensar além do percentual, tá? Eu tenho ali mais ou menos 96% de produtividade, né? Inicialmente parece bom, mas depois, se a gente vê em valores, isso parece ser ruim, né? Porque eu estou deixando de produzir muito, mas esse muito perto, né? De tudo que realmente é produzido, será que é tanto assim, tá? E claro, o ideal, né, a gente ter sempre 100% de produtividade, tá? Mas na parte mecânica, né, isso é impossível. A gente não consegue sempre produzir 100%, né? A gente tenta chegar nesse 100%, mas a gente não consegue anualmente produzir 100% todos os dias, tá? Mas a gente pode pensar o que é possível para melhorar essa produtividade, né? Às vezes a gente está falando em mudar o tipo de manutenção, né? Tentar avaliar a manutenção de um jeito diferente, dar mais importância para ela, número de equipes, número de turnos, tudo de uma forma ou de outra, né? O jeito com que é realizado o serviço, tudo influencia na produtividade, né? Às vezes eu faço grandes alterações para melhorar 1% a produtividade, tá? E aí a gente pensa, nossa, eu fiz grandes alterações para melhorar 1% a produtividade, mas esse 1% pode ser bem significativo, tá? Porque quanto mais próximo, maior é o valor, mais difícil é de aumentar ele, né? De fazer algo para melhorar, né? Então, esse 1% pode fazer uma boa diferença, né? Ou eu vi que para melhorar 1%, eu preciso fazer grandes mudanças que financeiramente não vão compensar. Então, eu deixo com essa produtividade, né? Por exemplo, 2 equipes conseguem fazer esses 96%. Ah, então vou colocar mais uma equipe. Aí eu passo a ter 97% de produtividade. Será que a colocação dessa equipe inteira compensa melhorar 1%? Às vezes sim, às vezes não. Mas para isso a gente tem que sempre analisar os dados como um todo. Que é fazer isso que a gente fez, tá? Quais são os nossos dados? O produto, né? Então, ó, produtividade diária, né? É esta, ou mensal, né? Tá, mas quanto eu estou deixando de produzir, né? Tantos produtos mensalmente e anualmente, né? Ver como um todo, um olhar de fora, né? Da situação para entender ela como um todo, tá? Ficou mais ou menos entendido? Sim? Então tá. Todos esses exemplos e essa conversa de produtividade que a gente vai tendo, tá? É justamente, né, para vocês criarem essa visão de organização do trabalho, né, que é a ideia dessa disciplina, né? Às vezes os dados isolados, eles não nos dão muita informação, né? A gente precisa pensar como um todo, né? A influência de cada dado, né? Principalmente da produtividade, que é algo muito importante, né? E como é feita a organização ali do trabalho vai influenciar diretamente na produtividade, na eficiência da minha produção como um todo, tá? Isso aí Então, já estava causado, de repente, pode. alguma uma perda? Desculpa, Ou, não te escutei. por exemplo, naquele exemplo ali, no caso, seria já projetado o 100%, mas projetando algum tipo de perda, ou era
totalmente 100%? A empresa, ela quando faz esse planejamento, ela não joga um percentual de perda, 1%, 2%? Sim, sim, tá? O 100% de produtividade é muito difícil chegar, tá? A gente pode comparar a produção como um equipamento, né? Que funciona ali. Ele é projetado, né? Para uma potência, para uma tensão, para uma corrente, qualquer dado, tá? Mas na prática, a eficiência dele é menor que 100%. Ele nunca consegue se comportar como o planejado, tá? Isso é algo natural. Em equipamentos mecânicos é algo natural, tá? Principalmente, não se tem esse 100% de rendimento, né? Pelo que a gente conversou na aula de ontem, né? Quando a gente está falando diretamente de equipamentos mecânicos, a perda mais significativa, né, é efeito Joule, tá? Mas pensando na produção, tá? Eu sempre vou ter perdas, algum tipo de perda, tá? Isso é inevitável. Essa perda, ela pode se dar por vários motivos, tá, gente? Vários motivos. Por isso que a gente estuda, né, esses índices e tenta entender eles, justamente para que na prática a gente tem essa sensibilidade de entender que pequenas mudanças podem gerar uma diferença significativa na produção. Na produtividade, o que pode influenciar? Tá? Produtos, né, que não saíram de acordo com a especificação, saíram com algum erro, eles não deixaram de ser produzidos, eles foram produzidos, tá? Só que eles não passaram na qualidade, então eles não entram como dados de saída, tá? Só que o meu equipamento, ele perdeu tempo, perdeu energia para produzir, né? Então, isso é uma perda significativa. Às vezes, é o próprio equipamento, tá? Eu gostaria que meu equipamento produzisse 10 produtos por hora, mas ele só produz 9. Às vezes, é o equipamento, tá? E compra equipamento com uma determinada, né, especificação. Mas no decorrer do tempo é normal ele ter um desgaste, né, e diminuir a produtividade unicamente do equipamento. E ela vai repercutir, né, no processo como um todo, né? E outros vários exemplos, né? Pode ser além do produto, do erro no produto, né? Do equipamento, pode ter erro humano também, tá? Só que são vários pontos. E alguns deles, às vezes, eu posso alterar, certo? Às vezes, o equipamento é o que a gente menos consegue alterar, né? Quando a gente tem um equipamento que já é um pouco mais antigo, existe essa tendência de diminuir a eficiência dele, a produtividade dele, tá? Só que, às vezes, é uma falta de manutenção, às vezes é o projeto que a gente pode dar pequenas modificações quando a gente percebe, né, que o produto, né, ele tá saindo, a saída ele não é contabilizado, né, porque ele tem muito erro, tá, não passa na qualidade, podemos dizer assim, tá? Então são uma série de pontos que a gente analisa para melhorar a produtividade como um todo. Só que tudo se eu melhorar isso, né, quanto isso vai influenciar na produtividade? 0,5%, 1%. Então não vale a pena. Às vezes vale muito a pena, tá? Às vezes vale muito a pena. 1% parece pouco, mas aí quando a gente quantifica em produtos e posteriormente em valor, ali a gente só falou de produtos, né? Mas se a gente quantificasse esses produtos no valor dele, né? A gente viu ali que tinha 10.500 unidades desses ventiladores, né? Se cada um custasse R$ 50, quanto se perdeu, né, em um ano? E quando a gente bota os dados em função de moeda, né, os valores são mais assustadores, digamos assim. Vamos fazer esses 3 exercícios, então, tá? Só vou abrir a outra tela aqui para eu fazer com vocês. Se vocês quiserem ir copiando o enunciado, mas eu vou colar o enunciado na outra tela para fazer com vocês também.
Ó, espelhei a minha tela, tá? Tá os mesmos exercícios aqui, só deixei eles separadinhos, tá? Exercício 3, 4 e 5, que é o que a gente vai resolver hoje. Vou deixar vocês copiarem um enunciado do 3, que eu acho que a gente vai fazer agora. Então tá, exercício 3, né? Determinar a produtividade parcial, né, da mão de obra de uma empresa que faturou, né, 70 milhões em um certo ano fiscal, tá? Ano fiscal é só para determinar o tempo em que foi coletado aquele dado ali dos valores, tá? Contabiliza. No qual, né, 350 colaboradores trabalhavam em uma média de 170, né, horas mês, tá? Então a gente quer determinar a produtividade, né, relacionando o que eu investi, né? O que eu investi nesse caso? Por que determinar a produtividade parcial aí? Porque eu estou considerando, né, só um tipo de entrada de dados, que é a mão de obra. Lá no início, o que a gente conversou? Quando acontece a transformação e eu tenho o produto final, né? Ou produto ou serviço. Quais são os meus possíveis dados de entrada? Lembram disso? O que injeta, né, na máquina de produção para ter na saída produto ou serviço? Lembram? Então, vamos revisar, né? Para que a transformação ocorra, né, a gente precisa ter como dados de entrada mão de obra, né, trabalho, homem, consumo, desculpa, capital, né, que vai entrar a parte de material, pode ser permanente, de consumo, equipamentos, ferramenta, né, energia. Opa, travou aqui para mim. Vocês estão me escutando bem? Travou aqui a tela para mim. Sim, tá. Sim? Então tá. Parei no capital, né? Energia, né? Em geral, a gente tem como entrada também energia, são poucos, né, os processos de transformação que geram a sua própria energia, né? Em geral, tem energia e outros, tá? Mas os principais, mão de obra, capital e energia, tá? Quando eu estou analisando só um desses, na verdade, eu estou analisando a produtividade parcial, né? Normalmente, eu não calculo a minha produtividade em relação da energia que entra, né? Eu sempre calculo o parcial da mão de obra e, né, do capital. Mas o foco principal é a mão de obra, né? Porque o capital não tem muito que eu possa mudar, né? Eu vou comprar material, equipamento a um valor, né? Não tem o que eu possa mudar para alterar isso, né? Posso escolher um fornecedor ou outro, mas não tem, ele não está envolvido no processo, né? Quem altera, quem tem uma possível alteração é só a mão de obra. Então, sempre que eu contabilizo só a mão de obra, eu falo produtividade parcial, né? Estou analisando, então, como dados de saída, nesse caso, o que a empresa faturou, né? Faturou um valor ali. E os dados de entrada, né, a produtividade parcial, é a minha mão de obra. E o que eu tenho de informações? 350 colaboradores, né? Em uma média de 170 horas mensais, né? Sempre que eu tenho como dados de entrada os colaboradores, né, eu preciso
da unidade, ou seja, número, né, de pessoas, número de colaboradores, e preciso também uma relação de tempo, né? Unidade, pessoas e tempo na qual elas trabalharam, né? 170 horas mês, né? Essa unidade de tempo ela pode variar. Normalmente é uma quantidade de horas semanais, mensais, anuais, tá? Então tem que me atentar aqui no unidades, tá? Para a gente trabalhar, né, na mesma unidade e ter uma boa comparação. Então vamos pensar aqui. O que nós temos então de dados de entrada? Nós temos de informação 350 colaboradores. Sabemos que eles trabalharam, né, 170 horas mês. E dados de saída? Dados de saída, né? Nós temos, então, o faturamento, né? Que foi de 70 milhões. No caso aqui de dólares, né? Tem o Rzinho. 70 milhões, né? Em um certo ano fiscal. Então, foi 70 milhões por ano, né? Foi o faturamento de um ano, tá? Quando a gente está calculando a produtividade, então, da mão de obra, a gente tem que se atentar, né, à unidade dos dados. Por quê? Os meus dados de entrada, eles têm 350 colaboradores que trabalham, né, 170 horas mensais. Então, eu estou avaliando, né, essa mão de obra em um mês. Enquanto os meus dados de saída, eu estou avaliando em quanto tempo? Ano. Ano, tá? Então, eu sempre tenho que deixar na mesma unidade, né? Ou eu passo a minha mão de obra para ano, que é o que geralmente se faz, é mais fácil, ou eu divido esse valor, né, anual em meses. O valor que a gente vai encontrar tem que ser exatamente igual, tá? Mas o mais usual é passar, né, os dados de entradas que estão mensais em anuais, tá? Para a gente ter uma comparação ali em um ano. Mas o inverso também vai funcionar. Então, vamos fazer aqui a produtividade. Vou só aumentar minha tela aqui. Produtividade. Então, né, se dá o quê? Dados de saída sobre dados de entrada. O que eu tenho de dados de saída, né? 170 milhões. 170 não, esse exemplo é 70 milhões, né? 70 milhões de dólares, tá? Em ano, tá? Estou avaliando em ano. Então, 70 milhões por ano. Quais são os meus dados de entrada, né? O número de colaboradores, 350 colaboradores. O tempo, né, que eles trabalham, que é 170 horas mensais, horas mês, né? Só que eu tenho que manter os dados na mesma unidade. Vou multiplicar para transformar, né, os dados mensais para anual. O que eu faço?
pego aqueles dados e multiplico por 12, né? 12 meses vai fechar um ano, tá? Qual é a outra opção que eu teria? No lugar de os dados de entrada multiplicar por 12, os 12 meses, eu poderia, né, pegar os dados de saída e dividir por 12, né? Nesse caso aí, 70 milhões de dólares dividido por 12 daria 5,8, né, milhões de dólares mensais, tá? Como vocês vão fazer, não faz diferença. O importante é só vocês manterem na mesma unidade. Então, vou multiplicar os dados de entrada por 12, né, meses. Como eu multipliquei por 12 meses, né, eu não vou ter mais mês na minha relação, né? Opa, travou aqui. Então, o que que sobrou? 70 milhões. Embaixo, os meus dados de entrada. 350 colaboradores vezes 170 vezes 12. 2040. 2040. 40. Todo mundo achou esse valor? Sim. Né? 2040, que colaboradores, hora, tá? 70 milhões dividido por 2040 colaboradores hora, que valor que vocês encontraram? R$ 34.313. Não, vai dar um número um pouquinho maior. Todo mundo fez aquele 2040 ali? Tá certo? Eu acho que dá um valor 34 maior. milhões, 313, 725. Tá. Primeiro aqui, pessoal. Quem acompanhou comigo aí? 350 colaboradores vezes 170 vezes 12. Dá 2040 mesmo? Só a ideia do perguntar esses valores é que vocês comparem, tá? Sempre que a gente faz qualquer cálculo, a gente está suscetível a um erro. Eu pergunto para vocês por quê, né? Caso a gente erre uma vez, o colega vai encontrar outro valor. Eu quero que vocês interajam e comparem esses valores. 350 colaboradores vezes 170 horas vezes 12. Fechou esses 2040? Eu fiz somente as horas, eu não sabia que tinha que multiplicar o colaborador pelas horas também. Isso, a gente faz um todo. 350 colaboradores vezes 170 horas vezes 12, né? Dos 12 meses ali também. 714 mil. 714 mil. Mais alguém achou esse Isso. valor? Eu também achei esse valor. Eu também. Então tá. Então, 714 mil. Agora sim, as 3 pessoas já acharam o valor, tá certinho. 70 milhões dividido por 771 mil e 714 mil.
98.000,39. 98 mil? Quem mais achou esse valor? R$ 70 milhões dividido por 714 mil. Vamos continuar aqui, peraí. Vamos na tela. Facilitar aqui, ó, 70 milhões, né? Mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Dividido pelos 714 mil colaboradores hora. No meu deu 98,04. 98,04. Foi o que deu no meu. Vírgula Foi o que deu no 04, né? certo. Não sei se está certo, foi o que deu no meu. Eu achei aqui 98,04. Gostaria que vocês encontrassem na calculadora de vocês aí também. Tá? Um colega me falou Eu fiz no 98. celular. No celular dá 98.039,21 e aí vai um monte de número quebrado. Mesma coisa Não que arredonda, não arredonda pro 0,4. Tá? Só quem está fazendo na científica, por isso que eu perguntei aqui. Se atentem ao ponto e vírgula, tá? Porque na calculadora, o ponto significa uma vírgula, né? Então, provavelmente vocês acharam um número bem grande aí na calculadora. Vou passar aqui para vocês, ó. Este aqui, ó. 98,0395, tá? O ponto na calculadora significa vírgula, né? Então, é 98,039 ali, tá? Quando aparece... Dá 0,4 por causa do 30, como depois do 3 vem um 9, Isso. Como ele é 5, então tu arredonda para 4, por isso que é 4. Tá? Ou vai arredondar um pouquinho, vai ficar 0,4, ou 0,39 também tá certo, tá? Esse arredondamento não tem problema, tá? Só queria chamar a atenção para você justamente desse ponto e vírgula aí, porque quem não tem o hábito de usar a calculadora, tá? Às vezes o pessoal se atrapalha um pouquinho, tá? Então, a vírgula na calculadora vocês vão ignorar, tá? Vírgula é só o símbolo separador, né, dos números. Do mesmo jeito que quando a gente escreve assim 1000, a gente bota o ponto, isso aqui para nós é quanto? É 1000, né? Mas não tem o ponto aqui. Quando a gente vai pensar no número, a gente ignora esse ponto. Na calculadora, vocês vão ignorar as vírgulas, tá? E o ponto na calculadora significa vírgula. Então, tá. 98,04 ou 98,039, tá? Como quiserem. Qual era a unidade que a gente estava trabalhando? Colaboradores, né? Hora. Só que não é usual nós falarmos colaboradores, tá? Em termos de índice, vai vir colaborador, trabalhadores, tá? Mas, quando a gente está falando de pessoas, a gente chama de homem, tá? Então, vai ficar homem, hora, tá? Índices de produtividade, né? De mão de obra, a gente sempre considera, tá? O número de pessoas como homem, tá? A unidade. Então, a gente sabe que a produtividade, né? Dessa empresa que a gente viu que faturou 70 milhões ali no ano, né? E tem como entrada 350 trabalhadores, né? Colaboradores que trabalham 170 horas mensais, a gente multiplicou por 12 para ter um parâmetro anual, né? Então, qual é a nossa produtividade? 98,04, vamos arredondar, 98, né, dólares
homem-hora. O que significa 98 dólares homem-hora? Tá? Significa que um homem, né, um colaborador, no período de 1 hora, ele... Opa, travou aqui para mim. Um colaborador, né, no período de 1 hora, ele gera para a empresa um lucro, né, de R$ 98. É assim que a gente calcula percentualmente, né, a produtividade da mão de obra. Um homem em 1 hora gera quanto de lucro, tá? Dúvidas desse, pessoal? Não. Não? Então tá, vamos para o próximo. Vou só apagar este que nós fizemos agora. Exercício número 4, então. Ó, a empresa do exercício 3, tá? Os mesmos dados ali, quer dizer, produziu, né, 1.400.000 toneladas do produto que comercializa. Qual a produtividade parcial da mão de obra, tá? O que ele quis dizer com isso, gente? Eu trouxe esses dois exercícios que usam, né, o mesmo dado para vocês perceberem, então, produtividade, né? A gente pode avaliar de várias formas. No primeiro, né, exercício, a gente avaliou relacionando, né, a mão de obra com o lucro que ela gera para a empresa. No segundo exercício, agora, o 4, a gente não vai mais relacionar esses dados, né, com o lucro, e sim com o número de produtos, né? Às vezes, a gente quer avaliar a produtividade em produtos, quanto ela de fato produz, né? Às vezes, em dinheiro, tá? Mas a equação é a mesma, né? Só o tipo de dado de entrada ou de saída que vai mudar. Quando a gente está avaliando a produtividade parcial da mão de obra, os dados de entrada tem que ser sempre o mesmo, da mão de obra eu estou avaliando, né? Então, sempre número de colaboradores, trabalhadores, né? Que vai ser a unidade homem, pelo tempo que esses homens trabalham. Então, quando a gente avalia a produtividade da mão de obra, os dados de entrada são sempre estes. Mas os dados de saída podem ser diferentes. Pode ser em produto ou em valor, né? Ou seja, o valor agregado que aquele produto tem, tá? Então, vou deixar vocês copiarem o enunciado do exercício 4, aí a gente vai fazer ele. Feita. Então, né, a empresa do exercício 3, a gente vai usar os mesmos dados, né? Só que agora a gente vai avaliar como dado de saída os produtos. Então, dado de entrada, tá? Dado de entrada vai ser o mesmo, ou seja, 350 colaboradores, que agora eu já vou botar na unidade, né, que é mais usual, ou seja, 350 homens, H, né? Num período de 170 horas por mês. E os dados de saída agora vai ser em função da quantidade de produtos, ou seja, 1.400.000
toneladas de produto. Tá? Percebam que a quantidade de produto, tá? Ela pode ser em termos de unidade ou também de peso, né? Nesse caso, 1.400.000 toneladas de produto, né? Se a gente estivesse avaliando a produtividade de fertilizantes, provavelmente a gente iria, né, avaliar em toneladas de produtos. Se a gente tem uma empresa de motores, a gente avaliaria em unidade, né? 300.000 unidades, 300.000 motores, tá? Então, vamos calcular a produtividade em relação, né, às toneladas de produto. Produtividade vai ser os dados de saída sobre os dados de entrada. Dados de saída, 1.400.000. Toneladas, né? De produto. Tá. E os dados de entrada, 350 homens, né, num período de 170 horas mês. Qual é a primeira coisa que a gente analisa antes de calcular? Se os meus dados estão na mesma unidade de tempo. Vocês copiaram o enunciado da 4. Qual é a unidade de tempo dessas 1.400.000 toneladas de produto? Comercializadas. Foram comercializadas, mas em quanto tempo? Ano. Vamos voltar ali, ó. Também, de acordo com como era um certo ano fiscal, né? Também ano. Então, se os dados de saída está em ano, os dados de entrada também tem que estar em ano. Então, eu multiplico por 12. Estando os dados de saída e dados de entrada no mesmo tempo, né, para eu analisar, aí eu posso calcular. Vai ficar, então, 1.400.000. Vou botar só o T de tonelada, tá? De produto. O valor ali dos dados de entrada vocês já tinham, né? 350 homens vezes 170 horas vezes 12. Quanto tinha fechado? 714.000. 714.000. Homem, hora. Quanto vai dar essa produtividade, então? $1,96. 1,96 toneladas de produto por homem hora. Então, quer dizer o quê? Que o homem
né, dentro dessa empresa, né, um homem, no período de 1 hora, é capaz de produzir, né, a produtividade dele é 1,96 toneladas do produto, tá? Isso a gente tem que ver de uma forma geral, tá, gente? Não é que um homem está ele sozinho produzindo, tá? Pode ser o número de colaboradores, mas eu tenho que levar em conta que lá tem equipamentos que ajudam, né, que facilitam o processo. Mas por isso que a gente chama de produtividade parcial, tá? Ainda que o homem esteja alimentando, fazendo só a utilização do equipamento, né? O equipamento é quem produz, não importa, a gente está avaliando a produtividade humana, né? O equipamento pode estar lá, vai produzir a mesma coisa, só que vai alterar a produtividade como um todo se eu tenho um homem operando, 2 homens operando, 3 homens operando, tá? Então, por isso também que eu calculo, né, a produtividade. Eu tenho um equipamento, né? O meu equipamento ele tem um limite de produção, não tem o que eu possa fazer que aumente o limite dele, né? Se ele é capaz de produzir, né, 1 tonelada por hora, não tem o que eu faça para que ele produza 2, 3 toneladas por hora, tá? Mas se ele não está produzindo, pode ser a mão de obra. Ah, eu tenho um homem com aquele equipamento, tem uma determinada produtividade. Ó, se eu botar 2 homens, a minha produtividade aumenta. Mas se eu botar 3, 4, não aumenta. Então não vale a pena eu ter 3, 4. Eu deixo com 2, tá? Então eu vou fazendo todas as comparações de produtividade, tá? Então posso avaliar a quantidade de produto, né? Ou posso avaliar o valor agregado neste produto, né? Então, com os dados de entrada, mão de obra e os dados de saída em produto, quantidade, né? Ou valor. Dúvidas sobre esse exercício 4? Não? Então tá, vamos para o exercício 5. Bom, o exercício 5 é um exercício de comparação, tá? De diferentes ali, ou unidades, né? Ou setores. No mês de janeiro, tá? A empresa ABC, é o nome dela, tá? Produziu 1.250 unidades do produto alfa, tá? Com a utilização de 80 homem-horas, tá? Então, em um mês, né, no mês de janeiro, se produziu 1.250 unidades, né? E foi utilizado 800 homem-horas, tá? Já em fevereiro, no outro mês, né, devido ao número de dias úteis, né, ou seja, eu tive menos dias de trabalho, o porquê que não aconteceu, não de fato não nos interessa, né? Só para avaliar no final. Mas e a produtividade, né? Devido ao número de dias úteis, né? Se produziu apenas 1.100 unidades. Só que foi utilizado 700 homens-horas, né? Então é para a gente determinar a produtividade total desses meses, né? De janeiro, fevereiro, e a variação, avaliar. Vale a pena produzir 1.250 peças, né, com 800 homens, ou diminuir um pouquinho o número de peças, mas também diminuir a quantidade de homens, tá? Então vamos fazer essa comparação. Vou deixar vocês copiarem o enunciado.
Copiado? Sim. Então tá, vamos lá. Vamos anotar os dados primeiro. Bom, em janeiro foi produzido 1.250 unidades. E foi utilizado, né, 800 homens-hora. Já em fevereiro, eu produzi 1.100 unidades. Com a utilização de 700 homem-horas. Tá? Então, para determinar a produtividade total, eu preciso determinar, né, a produtividade parcial de cada mês ali e somar as duas. Então, vamos calcular primeiro a produtividade de janeiro. Produtividade, né, dados de saída sobre dados de entrada. Quais são os dados de saída de janeiro? $1.250? 1.250 unidades, né? Depois da transformação, a gente sempre lembra daquele esquema lá da transformação. Deixa eu só mudar minha tela de lado aqui. Né? Tem antes da transformação. O que pode ter antes da transformação? Mão de obra, capital e energia. E depois da transformação, né? Produtos ou serviços. Vou apagar só esse cantinho aqui, que era o do outro exercício, para a gente fazer. E seguimos. Então, 1.250 unidades dados de saída e 800 homens-horas dados de entrada. Qual vai ser a minha produtividade de janeiro, então, pessoal? De 1,56. 1,56 unidades, né? Não posso esquecer as unidades ali. Unidade, homem, hora. Ou seja, né? Em janeiro, cada homem produziu durante uma hora 1,56 unidades, né? Óbvio, quando a gente está falando de unidade, um produto, não tem como a gente produzir meio produto, né? 0,56. Né? Isso é só para entender a produtividade, né? Em uma hora é 1,5, mas em 3 horas é 2. Desculpa, uma hora é 1,5, em 2 horas, 3 produtos. E assim vai indo, tá? Mas, né? Palpavelmente não tem meio produto, só para a gente entender a produtividade. Já em fevereiro, dados de saída sobre dados de entrada. Quais são os dados de saída lá de fevereiro? 1.100. 1.100. Dados de entrada? 700. 700 homem-hora. Qual vai ser a produtividade, então, de fevereiro? 1,57. 1,57 unidades por homem-hora. Bom, todo mundo achou esse valor primeiro? Sim. Sim. Então tá. A Sim. questão toda é que também pede, né, a variação, tá? Porque
o porquê da importância da gente contabilizar os dados, né? Entender os dados. Porque antes de pensar de uma maneira mais profunda ali, olhando só esses valores assim de produtividade, tá? Para vocês, parece que teve uma diferença significativa da produtividade de janeiro para fevereiro? Não. Não? Tá. Por quê? Por causa dos valores que são muito próximos, tá? Então, sem uma maior estudo desses valores, a gente olha assim e pré-julga que são valores muito próximos, tá? Então, vamos tentar entender a diferença deles, né? A variação deles. Como que a gente faz isso? Vou só apagar essa partezinha que ficou do outro exercício. Mas esses de fevereiro eles fizeram em menos dia, né? Porque fevereiro é mais curto, né? Fizeram em menos dias, mas usaram menos homens. O que interessa é a produtividade total. Nesse tipo de empresa, né, nos dias que não foi produzido, os homens também não trabalharam. Sim. Por isso que a gente não pode só pensar assim, se produziu, né, menos, né, mas se produziu menos porque Mas teve trabalhou menos menos. dias, mas a produtividade não mudou muito. Sim. Né? Isso, claro, né? Jogando com valores de homem-horas. Na prática, se tem muitos dias que não são úteis, no pagamento total não vai fazer diferença, né? Porque os homens vão receber mesmo que não teve dias trabalhados, né? Em empresas que não trabalham em turnos, por exemplo, sempre, né? Só que a gente quer saber da produtividade como um todo. Bom, vamos comparar esses valores. Como que a gente faz isso? Sempre que a gente quer a variação, tá, entre 2 meses, a gente vai fazer a diferença entre eles. Ou seja, variação entre 2 meses, a gente... Opa! Aqui, variação vai ser sempre a diferença deles, tá? A variação do maior sobre o menor, tá? Ou o menor sobre o maior. Mas interessante é botar um maior valor em cima, tá? Porque é o maior de acordo com o menor. Vamos ver isso aqui agora. Qual foi o mês que produziu mais, né? Tem uma produtividade maior. Mês de janeiro. 1,57. Dividido pelo mês de fevereiro. Foi 1,56. 1,57 é o de fevereiro, não é? É? Tá. Então, 1,57 do mês de fevereiro e 1,56 do mês de janeiro, tá? Então, a gente está analisando fevereiro sobre janeiro, tá? Não tem problema de se inverter esses valores. A gente, então, estaria avaliando, né, nesses valores que a gente botou, 1,57 sobre 1,56, a gente está analisando, né, fevereiro sobre janeiro. Se eu invertesse, estaria analisando janeiro sobre fevereiro, tá? Mas é interessante eu sempre botar o valor maior sobre o valor menor, porque quando a gente fala, né, de dados, correlaciona, né? Por exemplo, eu chego para o Cristiano e falo, Cristiano, neste mês o setor A produziu, né, 10% a mais que o B. Isso é o mais comum. Se eu falar o inverso, não deixa de estar errado. Por exemplo, assim, olha, Cristiano, esse mês o setor B produziu, né, 8% a menos que o A. Mas não é comum a gente falar isso. A gente sempre exalta aquele que produziu mais, certo? Então, a gente sempre fala, março produziu tantos por cento a mais que fevereiro, não quantos por cento a menos, tá? Isso é só usual. Os dois estão certos? Sim, mas é mais usual exaltar aquele que teve maior produtividade. Então, 1,56 sobre 1,57 sobre 1,56. Quanto vai dar esse valor aqui? 1, né? Porque são valores parecidos, vírgula
que vocês encontram na calculadora? 0, 0. 0,1. Tem mais valores aí. 64,102. Dividam aí 1,57 dividido por 1,56. Quanto vocês acham? 1.0064102. O meu deu isso Primeiro também. algarismo só. Primeiro algarismo numeral aqui, 6. Tá? Então, encontraram aí 1,006. Tá? Em geral, a gente usa, né, 2 valores após a vírgula. Só que sempre que esses valores forem 0, a gente vai anotando 0 até chegar em um numeral, né, que não seja 0. Então, por exemplo, se aparecesse na calculadora para vocês assim, tá? Em geral, a gente pararia aqui, ó, com 2 algarismos depois da vírgula, só que são zeros. Então, os zeros eu vou contabilizando e anotar o primeiro, né, que de fato é um número, tá? Então, 1,006. Como eu sempre comparo, né, em percentual, vou multiplicar isso por 100%. Então, eu vou achar 106%, certo? 1,006 vezes 100%, eu vou achar 1,006 vezes 100%, que valores vocês vão achar? 1,006. 100,6. 100,6%. Lembram que na aula passada, né, eu tinha a eficiência real, né? Para ter a minha variação real, a gente faz algo parecido, né? Porque o 100% já é a própria comparação, tá? Então, se a gente diminuir esse 100% aqui, o que vai sobrar? 0,6%. Lembram que lá na eficiência geral, né, a gente ia achar um valor, mas tinha o dado de entrada. Então, 140%, né, de variação. Então, a eficiência real era de 40%. Então, na variação, né, faço o cálculo de variação, 100,6%, né, menos o 100, sobra 0,6%. Então, a minha variação entre os 2 meses é 0,6%. Então, quer dizer que o mês de fevereiro foi 0,6% maior, né, que o mês de janeiro. Então, é um dado, tá? Opa, falhou aqui. Áudio? Vocês estão me escutando? Sim. Sim. Sim? Tá. Então, o mês de fevereiro, ele foi 0,6%, né, maior que o mês de janeiro. Poderíamos ter feito o inverso? Sim, mas não é usual, né? Não é usual, mas a gente pode fazer. Como que a gente faria? Ó, vamos fazer o contrário, só para vocês terem a comparação. Variação. Botar 1,56 dividido por 1,57, né? Ou seja, agora estou comparando o mês de janeiro em relação ao fevereiro, tá? 1,56 dividido
por 1,57 dá 0,993, tá? Vezes 100%, vou achar 99,3%. Só que a variação eu sempre tenho que tirar os 100%, né? Menos 100%. 99,3% menos 100% vai dar quanto? Valor negativo, certo? 99,3 menos 100, que é um valor maior. Quanto vocês vão achar? Façam aí na calculadora. 99,3% menos 100%. 0,63695. Não, 99,3 menos 100. Dá outro valorzinho. Menos 0,7? Menos 0,7%. Ah, eu achei esse valor de menos 0,7%. Está errado esse valor? Não. Só que agora vocês fizeram aquela comparação que não é usual. Ou seja, em vez de estar me dizendo assim, né? Ah, o mês de fevereiro foi 0,6% mais que janeiro, vocês estão me dizendo que, olha, o mês de janeiro foi 0,7% menor que o mês de fevereiro. Mas não é usual a gente falar, tá? Mas os dois estão certos, as duas comparações, tá? O que um está maior do que o outro ou que um está menor do que o outro, tá? Então, caso vocês botem o valor menor aqui, não tem problema, tá? Só que o valor menor em cima eu vou achar uma variação negativa. O que a variação negativa quer dizer? Não quer dizer que está errado, só que eu estou fazendo a comparação com o menor, né? Em vez de dizer, olha, a Natália produziu 10% a mais que o Patrick. Eu estou dizendo que o Patrick produziu tantos por cento a menos que a Natália. Entendido, pessoal? Sim. Sim. Anotaram esses valores que a gente encontrou? Sim. Então tá, vou fechar essa tela. E vou deixar a nossa aqui. Bom, pessoal, falei para vocês que a aula de hoje não seria muito longa, né? A gente ia só terminar os exercícios para nossa primeira avaliação, tá? Vamos conversar rapidinho aqui só sobre a nossa primeira avaliação, então, como é que vai ser, tá? Como eu falei para vocês, quando são as avaliações com cálculos, eu gosto de fazer ela online, tá? Até porque vão surgindo pequenas dúvidas que eu, estando presente aqui, eu soluciono, tá? E eu percebi um desempenho bem melhor na turma do que mandar um trabalho para vocês fazerem em casa, tá? Até porque eu sei que a maioria trabalha e tem as aulas, tem um outro período ainda para fazer os trabalhos. E às vezes fica com dúvida de um detalhe e o trabalho não desenvolve por causa daquela uma dúvida, tá? Então, assim, eu acho que as outras turmas, tá? Saíram melhor e aprenderam melhor também, que é o intuito, tá? Então, como que vai funcionar? Vou abrir uma sala aqui, mesmo horário de aula, normal, tá? Normal. Vou abrir, vocês vão entrar, vou mostrar a presença de vocês. Espera que tem um áudio comigo aqui. Deu. Vou anotar a presença de vocês, tá? E eu vou espelhar aqui a prova para vocês, tá? E aí vocês vão fazer aí na casa de vocês escrita, tá? Escrita no caderno, numa folha de ofício, tá? E aí quando vocês terminarem a prova, vocês vão me mandar ela, tá? Todas as outras turmas foi assim, foi bem tranquilo. Vocês vão me mandar por foto, tá? Só que vão me mandar no privado.
Então, é importante que na prova de vocês botem o nome, porque às vezes não diz o nome ali de vocês no WhatsApp, tá? Seria como se vocês estivessem me entregando a prova, só que só vocês vão tirar só uma foto, tá? Quanto à foto, não tive problema nenhuma na outra turma, tá? Só olhem ali mais ou menos se tá legível. Se sair muito tremida, aí eu não enxergo, tá? Mas, em geral, hoje, todos os celulares aí têm uma qualidade bem boa, eu consigo ver bem a prova, tá? Então, nome, desenvolvam a prova e quando terminar, tá? Vocês vão me mandar ela no privado, não lá no grupo, tá? E o horário da avaliação vai ser o mesmo horário de aula. Às 19 horas vou abrir a sala, vou botar a prova aqui e vocês têm até às 21, tá? Para me devolver a prova, tá? Só tem um colega que ele vai entrar mais tarde. Copiando as questões ou só as respostas? Não, só as respostas, tá, gente? Nem prova normal. A prova vai estar aqui, tá? Vocês vão botar só as respostas. Claro que com os números, né, para eu me encontrar. Esses detalhes eu passo amanhã de novo, tá? Mas não precisa ser em ordem. Desde que vocês numerem 3 a 1 a 5, numerando, não tem problema. Só não pode deixar de botar o número da questão ali, tá? Senão eu não me encontro. Mesma coisa da prova presencial, só que a gente vai fazer online aqui, tá? Com exceção de um colega que ele me avisou que ele vai chegar mais tarde, então eu vou dar um pouco mais de tempo. Eu também, professora, talvez chegue mais tarde, tá? Tá. Uma meia horinha por aí. Tudo Se bem. der, eu chego no horário. Eu vou passar a prova no horário, até para não atrapalhar os colegas que têm no horário, ter o seu tempo. Quem vai chegando depois aqui, tá? Eu vou anotando vocês, não tem problema. Eu sei que o pessoal às vezes solta e não consegue chegar exatamente no horário. Então, tu chegou 7h30, tu vai ter mais essa meia hora para fazer lá depois, tá? Tu não vai ser prejudicado. Mas entra na sala igual, tá? E aí tu tem esse seu tempo aí. Amanhã eu passo para vocês e tiro as dúvidas de vocês, tá? Mas eu tenho feito assim, tem sido bem tranquila e eu acho que a turma tem aproveitado bastante assim também. Dúvidas, pessoal? Essa aula de hoje, tu consegue postar ela ainda hoje ou amanhã? Ou... Consigo postar ela agorinha. Poxa. Terminou aqui e eu já posto, tá? As outras já estão no canal, tá? E os arquivos eu já mandei lá no grupo. Caso alguém não tenha salvo, tenha perdido, apagado, pode me pedir, eu mando de novo. Mas tá lá, tá? Os slides de ontem e de hoje estão no mesmo arquivo, no último, tá? Mas mais importante é o que a gente viu aqui em aula, tá, gente? Não tem muita coisa lá nos slides, é o que a gente viu aqui, tá? Então, ontem eu perdi o final da aula, não vim da aula, então tentem assistir a aula de novo, tá? Não se atentem tanto ao material lá, mas mais para se encontrarem mesmo aqui, tá? Já vou postar também. E aí, claro, né, com consulta, vocês têm o caderno de vocês, podem ir auxiliando, tá? Então tá, vou liberar vocês para ver o jogo aí, que eu já vi que o pessoal tá ansioso. E amanhã a gente faz a nossa avaliação, então, para encerrar a semana bem. Tá, ok. Quem for gremista pode dormir já. Não, quem não é precisa gremista ficar secando. vai postar aula no YouTube agora. Isso, vai estudar, não precisa ficar secando. Então tá, gente. Boa noite para vocês, Tchau. bom descanso. Até amanhã, então. Boa noite, até amanhã.